Então, Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nesse momento, ó Deus, colocando a nossa vida diante do teu altar, suplicando o favor do Senhor nas nossas vidas, suplicando a tua bênção, suplicando a tua misericórdia, Pai, sobre nós, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, que o Senhor possa nos fazer compreender a tua vontade, que o Senhor possa nos fazer compreender o teu querer, ó Pai, e todos os teus planos para as nossas vidas, porque os teus planos para nós, ó Pai, são planos de paz, são planos de bênção, ó Deus, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Meu Senhor, agora nós temos aqui um texto em que Jesus Cristo orou pela vida de Pedro, intercedeu pela vida de Pedro, Pai. E nós sabemos que o Senhor está, ó Pai, continuamente intercedendo pelas nossas vidas junto ao Pai. Por isso nós oramos e te pedimos, dá-nos esclarecimento acerca dessa palavra, Pai, para que possamos compreender, ó Pai, a grandiosidade deste momento, também para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então nós vamos ver aqui, Jesus, ele chama Pedro, né? Primeiro ele faz um chamado para o ministério, ele faz um chamado para que Pedro venha ter um encontro com ele, venha servir. Pedro, larga essa gente aí, e agora eu vou te fazer pescador de almas. Você agora vai ser outro, vai buscar esta bênção, você vai buscar, você vai andar comigo agora. Você não vai lá mais estar pescando peixe lá com rede, joga rede. Parou agora, esse tempo aí na sua vida acabou. Hoje você vai me servir. Que dia é esse, gente? Diga isso aqui, ver se vai funcionar. Diga isso aí. Não deu. Eu tenho alguma coisa aqui chiando hoje. Glória a Deus. Alô? Alô? Era esse que estava aqui? Era esse, pronto. Agora eu fiquei outro. Alô? Pronto. Glória a Deus. Então, Jesus ele fala com Pedro, ele chama Pedro primeiro. O tempo passa, Jesus caminha com Pedro 3 anos. Pedro já estava mais maduro um pouco, já estava com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de vivência e com um mundo de experiências que ele adquiriu nesses 3 anos. Porque além dele ir preparar o caminho do Senhor, junto com os demais apóstolos, nas cidades aonde Jesus ia, ele também convivia com Jesus no dia a dia. Jesus frequentava a casa de Pedro. Nós vemos que ele foi lá, orou pela sogra de Pedro. A sogra de Pedro preparou comida, serviu a Jesus, aos discípulos. E também, quando Jesus foi ressuscitar Tabita, aquela menina, Pedro estava junto. Quando Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, imagina, ver Jesus transfigurado em glória. Gente, que experiência forte é essa? Lá ele também teve, Pedro estava entre os 3, né? Pedro, Tiago e João, que tiveram essa experiência forte com Deus. Agora, Jesus Cristo está para ser morto. Todos os discípulos iam passar por uma grande provação. Tudo que eles passaram em perseguição com os fariseus, com os sacerdotes, com os saduceus, com alguns do povo, tudo que eles passaram era fichinha perto do que eles deveriam de passar agora com a morte do Senhor Jesus. Meu Deus. Mas eu quero falar sobre isso. A gente ouviu bastante sobre isso em Itajubá esses 3 dias, né, sobre o chamado. Valorize o chamado que Jesus te fez. Então, Pedro, ele tinha recebido esse chamado. E aqui, ele estava sendo avisado pelo Senhor Jesus. Gente, preste atenção.
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Pensa quando você pega o trigo, você faz aquela, fica rodando ali, bate, levanta para tirar as palhas e tudo ali. Vou fazer isso com Pedro, porque esse Pedro está pronto mesmo. Foi isso que o diabo falou, da mesma forma que a gente faz com o trigo, eu quero fazer com o Pedro, quero saber se ele é discípulo de verdade. Passar ele na peneira, para ver se ele está pronto. Pensa, você está pronto para passar na peneira? Você já parou para se colocar no lugar de Pedro? Você está pronto para passar na peneira? Hein? Você está pronto para passar na peneira? É difícil, né? É difícil, mas às vezes a gente passa. Amém. Alguns são reprovados, outros conseguem se manter ali e saem como aquele trigo mais puro. Vai batendo, batendo, vai tirando aquelas palhas e fica o trigo mais puro. E aí esse trigo puro ali é usado, ele serve de alimento. E você faz um monte de comidas com o trigo. Você faz macarrão, você faz coisa de bolo, você faz coisas doces, coisas salgadas. Você faz muita coisa com o trigo. Então, mas primeiro ele passa numa peneira. Assim também Pedro, olha, o diabo vai te passar na peneira. Qual foi a peneira de Pedro? Por 3 vezes ele foi assediado, por 3 vezes ele foi testado, por 3 vezes ele foi provado. Ah, você está entre os discípulos dele? Não, estou não. Ele não estava. Eu sempre falo, há uma diferença muito grande entre o que aconteceu com Pedro e o que aconteceu com Judas. Judas, ele estava mal intencionado. Vê que Jesus, você já percebeu que entre Judas e Jesus, Jesus não orou por Judas, mas ele orou por Pedro. Por quê? Será que ele estava fazendo algum tipo de discriminação? Peraí, Judas, eu não vou orar, eu vou avisar para ele, mas Pedro eu vou falar isso. E ainda, olha, eu orei por ti, eu roguei por ti, ele avisa. Jesus. Qual é a diferença? Judas estava mal intencionado. Ele tinha se deixado levar pela avareza, ele queria o dinheiro. E ele não se importou de trair o seu mestre, de levá-lo diante dos... Ele estava lá no monte, orando, buscando. Judas sabia que ele ia lá no monte para orar, para interceder, para clamar. E aí ele leva os seus algozes até Jesus. Ainda dá um beijo em Jesus para todo mundo ter certeza que era aquele mesmo. Olha a diferença. E mesmo assim, o Senhor o advertiu: olha, aquele que me traz está comigo à mesa. Está aqui, ó, comendo pão comigo. E ainda falou: Judas, o que você tem que fazer? Faze-o depressa. E Judas sai e vai entregar Jesus. Ele sabia o que era. Então ele foi advertido: olha, você está me traindo, hein? Quem está me traindo está aqui na mesa. Ele sabia que Jesus sabia e ainda assim ele foi lá e fez. É diferente. Pedro, ele amava Jesus. Em todo o tempo ele amava Jesus. Foi o primeiro a sacar da espada para poder defender Jesus. É muito diferente. Havia amor no coração de Pedro. E aí, quando ele está lá, ele com medo de padecer as mesmas coisas que ele sabia que Jesus ia padecer, ele sabia o hábito de colocar as pessoas numa cruz, as torturas que passavam por aqueles que eram considerados pelos sacerdotes como infiéis. Pedro sabia de tudo isso. Então ele, por medo, ele não teve maldade contra Jesus, ele teve medo pela própria vida. E às vezes nós passamos por situações em que nós vemos a nossa vida ali por um fio. E você, o que você vai fazer? Então, há uma diferença. E por isso, por causa desse amor que Pedro tinha por Jesus, Jesus depois ele chega a perguntar: Pedro, você me ama mais do que estes? Jesus sabia que Pedro amava. Ele tinha um amor por Jesus muito grande, maior do que os outros discípulos tinham por Jesus. Maior do que o amor que João, o discípulo amado, tinha por Jesus. Jesus sabia disso. Então ele ora, ele intercede. Então o que Jesus está vendo hoje na nossa vida? Como é que está o nosso coração?
que o meu amor por Jesus é tão grande assim? Será que eu posso declarar, não, olha, eu amo Jesus mais do que vocês? Vocês não têm noção do quanto eu amo Jesus. Será que isso acontece na nossa vida? Será que Jesus ele pode ver isso nos nossos corações, na nossa mente, no nosso olho? Né? Eu posso olhar e posso achar que ama, achar que não ama. Às vezes aquele que eu penso que não ama, ama muito. Às vezes aquele que eu penso que ama, não ama muita coisa assim não. O que eu quero te mostrar hoje é que quando Jesus nos chama para perto dele, ele está observando o nosso coração. E ele sabe a quantidade de amor que nós temos por ele. E ele está lá, junto ao Pai, intercedendo por nós. Hoje Jesus é o nosso intercessor. Então, há essa diferença. Em João 17, Evangelho de João 17, nós vamos ler a partir do 11. E eu, acharam aí? João 17, 11. Está pertinho, né? Lucas. Depois João. Logo depois de Lucas. João 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Eu quero, Pai, que haja uma unidade, que os discípulos, entre eles, porque isso é uma outra coisa importante, entre eles precisam ser um. Precisa haver unidade. Eu preciso olhar para a irmã, olhar para aqui, olhar para ali, e olhar para cá, olhar para aquele irmão que não está aqui na nossa congregação, é de um outro ministério muitas vezes. Eu preciso olhar e todos sermos um. Estarmos ligados de tal maneira que não dá para sair. A diferença é só que a gente está em casa diferente. É como hoje, eu e meus irmãos estávamos ali juntos. Crescemos juntos, né? Fomos amamentados ali pela mesma mãe. Fomos cuidados, né? Comemos, dividimos muitas vezes um prato de comida, né? Comemos ali juntos. E agora está cada um no canto. Cada um foi para um lugar, alguns para estados diferentes. Mas nós continuamos sendo irmãos. O amor continua. A preocupação quando um está doente, quando um está passando por uma luta, continua. Porque nós somos irmãos. Assim precisa ser a igreja do Senhor. Precisamos ter essa unidade independente. Eu encontrei com um irmão, mas ele não é do mesmo ministério que o meu. E qual é o problema? Ele é de Jesus. Então ele é meu irmão. Esse é meu irmão. Se você para pensar quantos apóstolos do Senhor saíram fazendo a obra, ganhando almas, eles tiveram o cuidado, o zelo de voltar nesses mesmos lugares de tempo em tempo para fortalecer a fé daqueles que eles haviam ganhado para Cristo. E isso com o risco das próprias vidas, se virando para arrumar dinheiro de passagem, porque se pagava passagem, muitas vezes de navio, de uma cidade para outra, né? Outras vezes eram dias de viagem, você precisa comer, você precisa beber, você precisa se hospedar em algum lugar para até chegar na outra cidade. Eles pagavam do próprio bolso para ir de um lado para o outro para fortalecer a fé dos irmãos. Olha que amor! Muitas vezes não tinha tempo, às vezes estavam tão envolvidos na obra que não, mas eles arrecadavam dinheiro, oferta entre os irmãos, é uma oferta missionária. Aqueles irmãos que passando também por luta, por problema, juntavam dinheiro e faziam oferta missionária para que aquele irmão pudesse ir lá longe, fortalecer a fé do outro. Que coisa linda! Ser chamado é isso, você passar a pertencer a um povo e desejar que esse povo, onde quer que esteja, seja de que língua for, que ele receba o mesmo alimento. Eles se converteram
Os apóstolos ficavam às vezes alguns meses, até alguns anos. Depois ia embora, deixava discípulos ali e ia embora. Ia para um outro lugar. Mas daqui a pouco eles passavam um tempo, eles queriam voltar e ver se a congregação estava andando no temor do Senhor, fortalecer, levar uma palavra de alento. Então isso é o quê? É quando você percebe que você foi chamado por alguém maior. E aquele outro lá foi chamado pelo mesmo alguém. Então juntos nós precisamos trabalhar para que haja essa unidade, para que a igreja do Senhor cresça, independente de placa, independente de nacionalidade, independente de raça, levar Cristo aos corações. Né? Aqueles que estão lá longe e aqueles que estão aqui perto. Olhar para o vizinho. Hoje eu estava orando e falei: Jesus, me dá a alma de fulano. Deixa eu resgatar essa alma para o Senhor. Né? Uma pessoa que eu tenho orado por essa pessoa, eu falei: Jesus, eu quero trazer essa pessoa para a tua casa, para a tua presença. Me ajuda. Porque são vidas que estão aí titubeando, não sabe se vai, se fica, e que precisa ter um encontro de verdade com Jesus, ter uma vida mudada, uma vida transformada. Porque uma pessoa que eu gosto, eu não quero que essa pessoa se perca. Eu não quero que vá para o inferno. Eu não quero que essa pessoa morra sem conhecer Jesus de verdade, ter uma experiência de verdade com o Senhor. Então, se você ama, quem é que você ama? Entre os seus amigos queridos, quem é que você ama? E você não quer que essa pessoa vá para o inferno. Olha por essa pessoa, fala: Jesus, eu não quero que essa pessoa vá para o inferno. Eu não quero que esse meu amigo vá para o inferno, eu quero que essa minha amiga vá para o inferno, eu quero trazê-los para ti. Então é orar, é buscar de Deus e falar: olha, eu recebi um chamado. Todos nós, quando nos convertemos, recebemos esse chamado. O chamado para ir e levar a palavra. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Né? Algumas traduções estão explicando, né, quando você pega, parece que o texto original, ir por todo mundo, né, pregando o Evangelho. Ou seja, não é que você tenha que sair do seu lugar para ir a um determinado lugar pregar. Alguns receberam o chamado para fazer isso, para ir em missões. Mas é aonde você estiver andando. Por onde que você anda? Na casa de quem que você vai? Né? Nos lugares que você conversa, que você fica. A gente tem que estar ali e pregar o Evangelho. É fácil? Não é. Às vezes o tempo passa, a gente vai ficando mais, né, com certa resistência. Algumas pessoas não têm muito esse hábito de interagir com todo mundo, então tem um pouco mais de dificuldades. Nem todos temos a mesma facilidade. Alguns têm um chamado mais para ministrar no púlpito, preparar a mensagem para sermão. Outros não têm essa facilidade para chegar aqui na frente, desenvolver uma mensagem, mas tem uma facilidade tremenda para falar com o vizinho, com o outro, com o outro, com o outro. Eu acho lindo isso. Tem gente que onde ela está falando o tempo inteiro. Então é um dom que ela recebeu de evangelista. Ela leva o Evangelho aonde ela está, ela tem essa facilidade. Se mandar ela pegar um microfone, se mandar ela preparar um sermão, ela não vai conseguir, porque não foi o chamado dela. O outro tem o chamado para estar aqui no púlpito e para ficar de porta, conversando com um e com o outro toda hora na rua, falando, já tem um pouco mais de dificuldade. Porque o chamado dele é de pastor, de apacentar, de aconselhar, de orientar. Se sentar na frente para uma pessoa, sentar na casa, ela senta, conversa, explica. Então é um chamado de cada um. Agora, o importante é eu olhar para aquelas almas e eu falar: eu quero, Senhor, eu quero essas almas. Eu quero, Senhor, falar do teu amor, eu quero, Senhor, resgatar essas vidas, eu não quero que elas se percam. Olhar para uma pessoa: Senhor, essa pessoa está indo para o lado errado, eu estou vendo que ela está indo para o lado errado. Eu estou vendo que ela está indo para o buraco. Ela está se autodestruindo, fazendo coisas terríveis, coisas que vão levá-la à ruína espiritual. E eu não quero isso. Eu não quero ver essa vizinha aqui, aquele outro ali, aquele fulano lá, com a vida perdida. Eu quero ajudar. Então trabalhar em prol disso. Jesus Cristo, ele ora, e aí entra no capítulo 17, versículo 20, ele diz assim, olha, colocou aqui? 17 e 20. Aí mesmo, do Evangelho de João.
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Então Jesus, ele orou pelos discípulos. Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu não quero que eles se percam. Ele orou. Depois ele falou, eu não rogo só por esse não, eu rogo também por aqueles outros, que pela tua palavra hão de crer em mim. É quando você ora, você vai fazer a tua oração, e você vai e ora. Senhor, ora por fulano, por ciclano, por beltrano, e vai apresentando as pessoas que você conhece. Aí depois você fala, Senhor, mas eu quero ver os moradores da minha rua, eu quero ver os meus colegas de trabalho como um todo, que essas pessoas que trabalham na mesma empresa que eu quero que elas tenham uma experiência contigo, essas pessoas que estudam na minha sala, que fazem esse curso comigo, eu quero ver essas pessoas tendo uma experiência real com o Senhor. Pensa, você escolheu uma empresa que você passa todo dia na porta. Aí todo dia na porta você fala, Senhor, faz uma obra dentro dessa empresa aqui. Aí passa você na rua, põe a mão, né? Ou quando estiver caminhando, se eu estou andando aqui, colocando meus pés aqui no batente dessa empresa aqui, eu quero ver se o Senhor faça uma obra aqui dentro. Senhor, se não for eu, levanta alguém para pregar o evangelho aqui dentro, para que haja conversão nessa empresa. E você escolher, você pensou nisso, escolher uma empresa ou uma escola e começar a orar e interceder por aquelas pessoas. Porque às vezes a gente faz uma oração, mas são as crianças do mundo todo. Não, escolhe uma e começa a interceder por aquela escola, ou por aquela empresa, ou por aquele departamento, né? Às vezes é um posto de saúde, uma delegacia, um corpo de bombeiros, um hospital, um posto da prefeitura. Eu lembro que a igreja socorrista em Bangu, agora durante a pandemia, eles começaram a cercar lá o hospital em Bangu, uma vez por semana, né? Eles cercavam o hospital, os irmãos da igreja aí irmãos de outras igrejas começaram aí, também eles conseguiram cercar o hospital e ficavam ali orando e cantando. Teve gente lá dentro que depois saiu e foi, quando recebeu a alta, foi lá dar testemunho para ele. Eu estava dentro desse hospital, ouvindo vocês cantarem aqui embaixo, lá no terceiro e quarto andar, ouvindo vocês louvarem ao Senhor, e Deus me visitou lá dentro. Aleluia. Eles fizeram isso por meses durante a pandemia, agora não podia entrar para visitar, então eles ficaram lá fora para que quem estivesse lá dentro do hospital soubesse que tinha alguém lá fora intercedendo por eles. Você já pensou? Às vezes a gente fala, vou orar por todo mundo, mas fica aquela coisa vaga. Aí você vai para algum lugar, você começa a orar, a pessoa lá dentro está ouvindo o teu louvor, que coisa linda. Gente, eu estou aqui dentro desse leito de hospital, ninguém pode me visitar, minha família não pode me visitar, mas tem alguém lá embaixo orando pela minha vida, intercedendo e adorando ao Senhor, aleluia. Então é isso que muitas vezes a gente tem que fazer. Peraí, começa, escolhe aqui, escolhe uma escola, escolhe uma empresa, escolhe um lugar, um departamento, para que você esteja intercedendo, para que você esteja clamando por essas vidas. Gênesis capítulo 12, versículo 1, o pastor pregou isso hoje de manhã lá em Itajubá, pastor Alcântara ministrando lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus fez um chamado a Abraão e fez promessas a esse homem. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou aqui Abraão ainda, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Só até aqui. Olha o que Deus fala com ele, preste atenção. Tá? Você vai sair. Renunciar. Você vai renunciar agora à casa do teu pai. Sai da casa do teu pai. Sai aí desse morro. Vai para uma outra terra, porque eu vou ter um trabalho contigo. O trabalho não vai envolver o teu pai, não vai envolver os teus irmãos, vai envolver teus sobrinhos, vai envolver você. Porque Deus está vendo no coração de Abraão que ele era um homem disposto a obedecer. Deus está vendo o nosso coração. E aí Deus fala, e ele diz, olha, eu vou te fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome e você vai ser uma bênção. Quando você dá crédito, quando você para ouvir, quando você tem um coração para obedecer, Deus começa a te engrandecer, para que as pessoas vejam qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
Aqueles reis das nações por onde Abraão passou, eles viram que aquele homem era uma bênção, que Deus estava na vida dele, porque tudo que ele fazia prosperava. Então eles começaram a ter temor, a fazer aliança com ele, porque ele tinha uma bênção. Você tem uma bênção na sua vida? Será que as pessoas que olham para você, elas conseguem perceber que há bênção na tua vida? Então as pessoas precisam olhar para você e falar: puxa, tem uma bênção na vida dessa irmã, tem uma bênção na vida desse irmão, tem uma bênção na vida desse jovem, tem uma bênção na vida de fulano, tem uma bênção. Elas precisam olhar para você e perceber: tem bênção aqui, e querer desta bênção que está na tua vida. Qual é a atitude que eu estou tomando que faz com que eles tenham temor? Porque vai ter hora que você vai falar, né? Até a gente estava conversando outro dia sobre isso, podia falar mais dura, para chamar atenção. Mas depois você para e começa a mostrar o teu testemunho para que eles queiram a bênção que está na tua vida. Eles têm que ver bênção. Às vezes a gente conta, é crente, confia em Deus, mas conta tanto problema para os outros, que o outro só vê na nossa vida problema. Peraí, você é crente para ser igual essa pessoa está tendo? Vive reclamando da vida, vive com problema, põe eu colar. Não, eu vou contar minha bênção. Não que eu vá contar detalhes da minha vida que vá fazer com que o outro leve fofoca, ou com que o outro cresça o olho em cima e comece a perturbar e eu abra brechas. Não. Mas eu mostrar que Deus tem me abençoado, colocando sempre Deus na frente. Não fui eu que consegui. Não, olha, Deus me deu uma bênção, e graças a Deus. Olha, eu estava andando com o Senhor, falando com Deus aqui sobre o assunto, Deus me abençoou. Não, eu consegui porque Deus me abençoou. Vai mostrando Deus em tudo que você faz, para que as pessoas percebam que é Deus trabalhando na tua vida, que é Deus que está te honrando, que é Deus que está ouvindo a tua prece, que é Deus que está te guardando, te livrando. Deus me deu hoje o livramento. Eu posso chegar no trabalho e falar: olha, hoje, para chegar aqui foi só misericórdia, porque olha, foi um carro aqui, fechou aqui o outro, estava no ônibus aqui, o ônibus quase bateu, eu estava no metrô. Eu posso chegar falando assim, e posso falar: gente, Deus me ama, porque Deus deu um livramento tão grande hoje. Qual é a diferença? Será que tem? Tem diferença? Tem. Se eu começo a falar: olha, eu cheguei pela misericórdia, eu falo: gente, eu cheguei aqui hoje porque Deus me ama, porque olha, foi um livramento tão grande que se eu tinha dúvidas do amor de Deus, eu não tenho mais. Meu Deus. Você começa a mostrar o quanto você sente a presença de Deus, o quanto você percebe que Ele te ama. Isso faz diferença na nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9, está escrito, tá? Se você quiser abrir, deixa eu pôr aqui em cima, a gente já sabe. Hebreus 11, 8 e 9. Lá fala justamente sobre esse chamado de Abraão, tá? Que Deus, ele fez, que Abraão saiu pela fé. Colocou ali? Não. Então vamos abrir. Hebreus 11, versículo 8. Pronto. Tá lá? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. O chamado, você obedece ao chamado que Jesus te fez pela fé. Você valoriza esse chamado pela fé, porque você acredita naquele que te chamou. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não é porque Abraão era mais bonito, não. É porque ele tinha um coração para obedecer, e Deus sabia que podia confiar naquele homem. Nós precisamos ter um coração tão quebrantado, tão envolvido com Deus, que Deus sabe que Ele pode chamar, que a gente vai ouvir. Ele foi criado como um idólatra, mas agora ele recebeu o chamado e ele falou: Deus está falando comigo, eu vou. Tem gente que escuta Deus falar, que escuta as pessoas falar, mas não obedece. É aquele filho desobediente que a mãe fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro: eu vou te bater. E o filho quer saber.
Mas quando você tem o coração para obedecer, Deus fala uma vez, igual Davi, uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Deus falou uma vez, eu ouvi 2. Hoje eu tive uma... Não, foi ontem. Eu cheguei no culto lá, à noite, e aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar. E aí eu falei, ô Jesus, que bênção, né? Eu estava sentindo aquela presença de Deus tão gostosa. E aí eu conversei um assunto com Deus. Não foi um pedido, não. Eu conversei um assunto com Deus. Na mesma hora o Espírito Santo me respondeu. Mas falou claramente no meu coração. E para que eu não tivesse dúvidas que o Espírito Santo estava falando com Deus, tinha uma pastora na minha frente, essa pastora saiu, veio e ela falou exatamente o mesmo que o Espírito Santo tinha falado comigo. Aí depois terminou o culto, falei com ela, olha. E a gente estava todo no mesmo espírito, que depois no final do culto teve uma irmã que nós fomos orar por algumas pessoas e uma irmã recebeu oração e ao invés dela sentar, ela permaneceu. Eu estava orando para uma, quando eu terminei de orar eu vi ela ali em pé, eu falei, ela não recebeu oração ainda. E aí eu fui orar, e aí Deus mandou eu orar por algumas partes do corpo dela. Quando eu comecei a orar, Deus mandou orar por algumas partes específicas. E aí, quando terminou o culto, ela falou, vem cá vocês duas. Aí me chamou essa mesma pastora que tinha professado para mim, a pastora Valéria. Ela falou, vem cá vocês duas. Gente, eu queria ter um gravador. Eu queria ter gravado a oração de vocês duas, porque vocês oraram exatamente a mesma coisa, e era aquilo que eu tinha pedido a Deus, que eu estava passando no meu corpo. Agora eu sei que Jesus me abençoou, porque vocês oraram pelas mesmas coisas. Então, Deus está atento. Deus está falando conosco. Deus fala. Agora, você tem ouvido para ouvir? Você tem coração para obedecer? Para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Porque na hora que eu comecei a orar, e aí eu estava orando assim, de uma forma mais genérica, de repente eu senti no meu coração de orar. Aí fiquei assim, falei, não, se eu sentir fazer, eu vou fazer. Aí eu comecei a orar. E aí depois veio essa palavra, essa resposta, né? Conforme ela abriu a boca e deu testemunho, eu entendi, então realmente é Deus o negócio. Se você tiver no teu coração aberto para obedecer, Deus vai te chamar. E te chamando, Ele vai te abençoar. E abençoando você, Ele vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor através da tua vida. Então valorize o chamado que Jesus fez para você. Você tem facilidade de falar para as pessoas? Não tem? Você tem facilidade. E as pessoas ouvem. E desde pequena, quantas vezes chegou aqui em casa? A mãe olha para fulano de tal, a mãe olha para ciclano, que pediu para orar. Você passando por uma luta lá no trabalho, ó. Tá lá na sua igreja, lá um azeite, lá. Uns dias aqui. Então, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Só que não é, às vezes, o obedecer não é difícil. O renunciar é. O renunciar ao próprio eu, às suas vontades, aos seus desejos, é um pouco mais difícil. Mas vale a pena. Quando você vê que Deus está te usando, que Deus está falando no teu coração, que Deus está falando na tua mente, que Deus está te usando, que as pessoas estão sendo abençoadas por tua causa. E aí você percebe, não, peraí, vale muito a pena, né, obedecer ao chamado que Jesus fez, valorizar e ter experiências com Deus, porque tem muita gente querendo ter uma experiência com Deus e não tem. Serve a Deus anos após ano, continua crendo, é fiel, mas às vezes não tem uma experiência tão forte como algumas experiências que você já teve. Então vamos nos ater a isso, vamos nos colocar, vamos nos posicionar diante do Senhor, vamos ficar de pé agora, vamos orar.